Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de começar, já deixa seu like, se inscreve e fica comigo até o final, porque hoje vamos conversar sobre um tema delicado, comum e muitas vezes silencioso dentro dos relacionamentos maduros. Como lidar quando apenas um dos dois sente desejo? Esse é um assunto que gera dor, culpa, frustração e até afastamento emocional, mas que quase ninguém tem coragem de falar abertamente. Muitas pessoas acreditam que, quando o desejo não está no mesmo ritmo, algo está errado com o relacionamento ou com alguém do casal. Mas a verdade é que diferenças de desejo são naturais, especialmente com o passar dos anos. O problema não é a diferença em si, e sim a forma como ela é vivida, interpretada e comunicada. Quantos casais sofrem em silêncio por não saber como lidar com isso sem machucar o outro? Em muitos relacionamentos, quando só um deseja mais, surgem sentimentos difíceis. Quem sente mais desejo pode se sentir rejeitado, indesejado ou invisível. Quem sente menos pode carregar culpa, pressão ou até medo de decepcionar. E quando essas emoções não são faladas, elas se transformam em distância, irritação e silêncio. Aos poucos, o problema deixa de ser apenas sexual e passa a afetar a conexão emocional do casal. Mas é importante entender uma coisa fundamental. Ter desejos diferentes não significa falta de amor. O desejo muda ao longo da vida. Responde a fatores físicos, emocionais, hormonais e até ao momento que cada um está vivendo. Você já parou para pensar que talvez não seja desinteresse, mas cansaço, insegurança, estresse ou mudanças no corpo? Depois dos 50 ou 60, o desejo raramente aparece do mesmo jeito que na juventude. Ele deixa de ser automático e passa a depender muito mais de contexto, de segurança emocional e de bem-estar. Muitas vezes, quem sente menos desejo não deixou de amar. Apenas não está conseguindo acessar essa parte de si no momento. E quando o parceiro interpreta isso como rejeição pessoal, cria-se um ciclo de dor. Um cobra, o outro se fecha, um insiste, o outro evita. E assim, a intimidade vai sendo substituída por tensão. Quantas vezes o diálogo foi evitado por medo de conflito? Quantas vezes o assunto foi empurrado para debaixo do tapete? Lidar com essa diferença começa com empatia. Empatia para entender que o outro não é seu inimigo e que o desejo não é um botão que se liga por obrigação. Pressionar não desperta desejo, afasta. Culpar também não ajuda. O primeiro passo é sair da lógica do quem está certo e entrar na lógica do como podemos cuidar disso juntos. O desejo precisa de espaço, não de cobrança. Ele precisa de acolhimento, não de julgamento. Você já tentou conversar sobre isso sem acusar, sem exigir, apenas tentando entender o que o outro sente? Outro ponto essencial é separar desejo de afeto. Muitas pessoas confundem sexo com validação emocional. Quando o parceiro não deseja, a pessoa sente que não é amada. Mas amor e desejo, embora relacionados, não são a mesma coisa. Existem muitas formas de intimidade além do ato sexual: o toque, o abraço, a conversa, o carinho, a presença. Quando o casal mantém essas conexões vivas, o desejo tem mais chance de reaparecer de forma natural. Quando tudo gira apenas em torno da falta, o clima pesa. Você já percebeu como o afeto diário influencia o desejo ao longo do tempo? Também é importante entender que o desejo pode ser reativado, mas não forçado. Pequenas mudanças na rotina, no cuidado com o corpo, na forma de se comunicar, no ambiente emocional, fazem diferença. Às vezes, o parceiro que sente menos desejo precisa primeiro se sentir seguro, relaxado, valorizado, para depois sentir vontade. O desejo maduro não nasce da urgência, nasce da conexão. E essa conexão se constrói com paciência. Quando entramos na segunda parte, começamos a falar sobre como conversar quando só um dos dois tem desejo, sem transformar esse assunto em briga, cobrança ou silêncio. Porque, na maioria das vezes, o maior problema não é a diferença de desejo em si, mas a forma como o casal tenta, ou deixa de tentar, falar sobre isso. Muitos relacionamentos entram em desgaste não porque falta amor, mas porque falta diálogo seguro. Um diálogo em que ninguém se sente atacado, pressionado ou diminuído. E isso é especialmente importante na maturidade, quando as emoções já carregam histórias, medos e experiências anteriores.
O primeiro ponto fundamental é escolher o momento certo para conversar. Falar sobre desejo no meio de uma discussão, logo após uma tentativa frustrada de intimidade, ou em um momento de tensão quase nunca funciona. O ideal é conversar quando o clima está calmo, quando existe abertura emocional. A conversa não deve começar com reclamação, mas com sentimento. Em vez de "você nunca quer", é muito mais saudável dizer "eu me sinto distante quando a gente não se conecta". Essa pequena mudança de linguagem evita que o outro se feche. Você já percebeu como as palavras certas podem mudar completamente o rumo de uma conversa? Outro ponto importante é ouvir de verdade, sem interromper e sem se defender o tempo todo. Muitas vezes, quem sente menos desejo também está confuso, inseguro ou até com vergonha de admitir o que sente. Pode existir medo de decepcionar, medo de não corresponder, medo de ser julgado. Quando o outro percebe que pode falar sem ser atacado, algo se abre. O desejo não cresce em ambientes de medo. Ele cresce em ambientes de segurança. Você já deu espaço para o outro falar sem tentar corrigir ou convencer? Também é essencial tirar o peso da obrigação. Quando o sexo vira uma tarefa, o desejo tende a desaparecer ainda mais. O corpo não responde bem à pressão. Quanto mais cobrança existe, mais resistência surge. Por isso, nessa fase da vida, o casal precisa aprender a construir intimidade de outras formas, sem que tudo gire apenas em torno do ato sexual. O toque sem expectativa, o carinho sem cobrança, a conversa sem segundas intenções ajudam a reconstruir a confiança emocional. E quando a confiança volta, o desejo pode reaparecer naturalmente. Você já experimentou se aproximar sem esperar nada em troca? Outro ponto delicado, mas necessário, é entender que o desejo não é fixo. Ele oscila. Ele responde ao corpo, à mente, à saúde, ao estresse, às emoções. Quem sente menos desejo hoje pode sentir mais amanhã, se o ambiente emocional mudar. Por isso é importante parar de rotular o outro como frio, sem vontade ou desinteressado. Esses rótulos machucam e criam distância. O desejo não define o valor de ninguém. E quando o casal entende isso, a relação fica mais leve. Também vale refletir: o que cada um entende como desejo? Para algumas pessoas, desejo é algo espontâneo, que surge do nada. Para outras, ele aparece depois do toque, da conversa, da aproximação. Muitas vezes, o casal sofre porque espera que o desejo funcione da mesma forma para ambos. Entender essas diferenças ajuda a alinhar expectativas e evita frustrações desnecessárias. Você já conversou sobre como o desejo funciona para cada um? Por fim, lidar com essa situação exige paciência e parceria. Não se trata de vencer o outro, mas de cuidar da relação. Quando só um dos dois tem desejo, o caminho não é cobrança, mas construção. Construção de diálogo, de segurança, de afeto e de respeito mútuo. O desejo maduro não nasce da pressa, nasce da conexão. Quando seguimos para a terceira parte, começamos a olhar para como encontrar equilíbrio quando o desejo não está no mesmo ritmo, sem que ninguém precise se anular ou se machucar. Porque, na prática, o que sustenta um relacionamento maduro não é ter desejos idênticos, mas saber cuidar das diferenças com respeito. E isso começa quando o casal entende que intimidade não é apenas sexo, é conexão, é presença, é sentir-se próximo mesmo quando os corpos não estão na mesma sintonia naquele momento. Um caminho importante é ampliar o conceito de intimidade. Muitos casais sofrem porque acreditam que, se não há sexo, não há vínculo. Mas a intimidade madura se constrói em gestos simples, um toque sem intenção sexual, um abraço demorado, um carinho no fim do dia, uma conversa verdadeira. Esses gestos alimentam a proximidade emocional e diminuem a tensão em torno do desejo. E quando a tensão diminui, o corpo tem mais chance de responder. Você já percebeu como o desejo aparece mais facilmente quando o clima está leve e não pesado? Outro ponto essencial é respeitar o tempo de cada um. Forçar aproximações quando o outro não está pronto costuma gerar afastamento. Mas isso não significa que quem sente mais desejo deva silenciar suas necessidades. Significa que o casal precisa negociar, conversar e buscar alternativas que não machuquem ninguém. Às vezes, o acordo passa por mais afeto, mais presença, mais cuidado com a rotina, mais atenção ao bem-estar físico e emocional de quem sente menos desejo. Outras vezes,
passa por procurar ajuda profissional, como terapia de casal ou orientação em saúde sexual. Buscar ajuda não é sinal de fracasso, é sinal de maturidade. Você já considerou que pedir apoio pode fortalecer e não enfraquecer a relação? Também é importante cuidar do ambiente emocional. O desejo raramente floresce em ambientes de cobrança, ressentimento ou silêncio. Ele precisa de segurança. Pequenas mudanças no dia a dia fazem diferença. Reduzir críticas, aumentar elogios sinceros, valorizar o que o outro faz de bom, demonstrar interesse real pela vida do parceiro. Quando a pessoa se sente vista e valorizada, o corpo relaxa. E um corpo relaxado tem muito mais chance de desejar. Você já observou como o desejo está ligado ao sentimento de ser acolhido? Outro aspecto prático é cuidar do próprio corpo e da própria mente, tanto para quem sente mais desejo quanto para quem sente menos. Cansaço, dores, insegurança com o corpo, ansiedade e problemas de saúde influenciam diretamente a libido. Às vezes, o desejo não aparece porque a pessoa está sobrecarregada, desconfortável ou emocionalmente distante de si mesma. Caminhadas, alongamentos, momentos de descanso, alimentação adequada e atenção à saúde emocional podem reativar sensações que estavam adormecidas. Você já parou para pensar se o desejo do seu parceiro pode estar sendo afetado por algo que vai além da relação? E talvez o ponto mais delicado, mas mais importante, seja manter o respeito mútuo. Respeitar o limite de quem sente menos desejo e respeitar a necessidade de quem sente mais. Quando um dos dois se sente constantemente ignorado ou pressionado, a relação adoece. Mas quando ambos se sentem ouvidos, mesmo sem soluções imediatas, a confiança se mantém. O equilíbrio não nasce de respostas rápidas, mas de conversas contínuas e de pequenas construções diárias. Chegando a esta quarta parte, é importante olhar para essa situação com um pouco mais de profundidade e maturidade emocional. Porque quando apenas um dos dois sente desejo, isso não precisa ser o fim da intimidade. Pode ser o começo de uma relação mais verdadeira. Muitas vezes, esse desencontro de desejo funciona como um espelho que revela necessidades que estavam escondidas, sentimentos que não estavam sendo ditos e formas de conexão que foram ficando de lado ao longo do tempo. E quando o casal tem coragem de encarar isso com honestidade, algo muito poderoso pode acontecer. A relação se fortalece em um nível mais profundo do que antes. Uma das maiores mudanças acontece quando o casal para de tratar o desejo como uma cobrança e passa a enxergá-lo como um sinal de comunicação emocional. Às vezes, quem sente menos desejo não está dizendo "não quero você", mas sim "estou cansado", "não estou bem comigo", "não me sinto seguro", "não me sinto desejado do jeito que sou hoje". E quando o outro consegue ouvir isso sem levar para o lado pessoal, a conversa muda completamente de tom. O foco deixa de ser quem está falhando e passa a ser o que está acontecendo conosco. Você já tentou ouvir o silêncio do outro sem transformar isso em acusação? Outra coisa muito importante é entender que o desejo não é algo fixo, especialmente na maturidade. Ele pode ir e voltar, mudar de intensidade, de forma e de ritmo. Em muitos casos, o desejo não desapareceu. Ele apenas mudou de lugar. Ele pode estar esperando mais carinho, mais diálogo, mais tranquilidade, mais tempo juntos sem pressão. Quando o casal cria um ambiente emocional mais seguro, o desejo muitas vezes reaparece de forma inesperada, mais calma, mais profunda e mais sincera. Já reparou como algumas coisas só florescem quando paramos de apertar? Também é fundamental reconhecer que ninguém deve se anular dentro de um relacionamento. Quem sente mais desejo não está errado por desejar, assim como quem sente menos não está errado por não conseguir corresponder naquele momento. O amadurecimento do casal acontece quando ambos conseguem validar os sentimentos um do outro, sem competição, sem hierarquia, sem culpa. Isso exige empatia, paciência e, principalmente, disposição para caminhar juntos, mesmo quando o caminho não está claro. Você já se perguntou se, em vez de tentar resolver rápido, não seria mais saudável aprender a caminhar melhor juntos? Quando essa diferença é tratada com respeito, ela pode abrir espaço para novas formas de intimidade. O casal pode descobrir que a conexão não depende apenas do ato sexual, mas do toque, do olhar, da conversa, do cuidado diário. Muitas relações maduras se tornam mais sólidas quando entendem que o amor não se mede apenas
pelo desejo, mas pela capacidade de permanecer, escutar e se adaptar. E, curiosamente, quando essa pressão diminui, o desejo muitas vezes volta, não como obrigação, mas como escolha. Por fim, lidar com essa situação é um exercício contínuo de humanidade. Não existem respostas prontas, nem fórmulas mágicas. Existe a disposição de não transformar a diferença em distância. Existe a coragem de falar, de ouvir, de respeitar limites e de construir acordos possíveis para os dois. Quando o casal entende que intimidade é parceria e não desempenho, a relação ganha uma nova qualidade. Mais verdadeira, mais madura, mais viva. Talvez a pergunta que fique agora não seja quem deseja mais ou menos, mas sim, como podemos cuidar um do outro do jeito que somos hoje? Quando essa pergunta passa a guiar a relação, o desejo deixa de ser um problema e passa a ser apenas mais uma parte da história que o casal está construindo juntos.